Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar Vídeos Matemáticos. Estou aqui para mais uma correção de uma prova da ESA de Matemática. Esta é a prova de 2018, tudo bem? Espero poder, com esta correção, ajudar vocês combatentes. Então vem comigo para a nossa aula. Vamos lá então para a questão 1. Os valores de k, de modo que o valor mínimo da função f de x igual a x² mais 2k menos 1 vezes x mais 1 seja menos 3. São, tá? Olha, nós temos aqui uma função de segundo grau e realmente ela só poderia apresentar valor mínimo, tá? Porque o termo a igual a 1 maior que zero, concavidade da parábola para cima só pode ter valor mínimo, né? Então, o termo a dessa função, que é o coeficiente do x ao quadrado, é 1. Termo b, o coeficiente do x, 2k menos 1. E o termo c, igual a 1. Tá? Então, quanto que tem que valer o k para que o mínimo dessa função, eu quero que o mínimo seja igual a menos 3. Ó. Bem, para calcular o valor mínimo ou o valor máximo, é o menos delta sobre 4a. Tanto faz se for valor mínimo ou máximo. É que se for mínimo, o a é maior que zero. Se for máximo, o a é menor que zero. Então, menos delta sobre 4a terá que ser igual a menos 3. Observe que eu estou mexendo com a fórmula antes. Tá? Passo 4a multiplicando menos 3. Menos delta igual a menos 12a. Ok? Multiplico por menos 1, para deixar lá à esquerda positivo, vai ficar que delta é igual a 12a. Quem que é o delta, né? Então, lembrando aí, é o discriminante, ele corresponde a b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4ac igual a 12 vezes a. Ok? Então, vamos substituir os valores. O b é 2k menos 1. 2k menos 1 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o termo a, que é 1, vezes o termo c, que também é 1. Tá? Isto igual a 12 vezes o a também é 1. Então, 12 vezes 1. 2k menos 1 ao quadrado, produtos notáveis. Quadrado do primeiro, então vai dar 4k ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar menos 4k, mais o quadrado do segundo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 1 dá menos 4. 12 vezes 1 vai dar 12. Então, vamos igualar a zero, porque daqui nós vamos tirar uma equação de segundo grau. K ao quadrado, menos 4k. O 12 está aqui à minha direita, passo para a esquerda subtraindo. Então, vai ficar 1, o menos 4 dá menos 3, menos 3 com menos 12, dá menos 15. Menos 15 igual a zero. Eu caí no quê? Numa equação de segundo grau. Ok? Resolvendo, então, essa equação de segundo grau, 4k ao quadrado menos 4k menos 15 igual a zero, eu vou obter as seguintes raízes. Aplica aqui a fórmula de Bhaskara, 1k' igual a menos 3 meios, e 1k, duas linhas, igual a 5 meios. Aplica a fórmula de Bhaskara, ou por soma em produto, método de algarismos, né? Então, tá aí, olha, a resolução do exercício 1. Se encontra aqui na alternativa E de excelente. Beleza? Show? Vamos lá para o exercício 2. Olha, o exercício 2, o conjunto solução da inequação x ao quadrado mais 5x mais 6 menor que zero, onde x é um número irreal. Então quer saber o conjunto solução daquela
inequação. Então, o que nós vamos observar aqui? Que eu tenho uma inequação de segundo grau. Por que ela é uma inequação de segundo grau? Né? O grau da variável x, de grau 2. Tá? Então, x ao quadrado mais 5x mais 6 menor que zero. Uma inequação de segundo grau, ela só é resolvida pelo estudo do sinal da função. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente para estudar o sinal dessa função de segundo grau? Determinar as raízes. Então, aplicou Bhaskara ou soma e produto, eu vou encontrar das seguintes raízes. Uma raiz igual a menos 3 e uma outra raiz igual a menos 2 neste caso. Tá? Faço um esboço gráfico da nossa parábola aqui. Ó. Eu vou ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, cortando o eixo x nas raízes, que são o menos 3 e o menos 2. Então, está aqui as raízes. E a concavidade para cima. Observa graficamente que parte do gráfico que está à esquerda do menos 3 está acima do eixo x. Então, tem y positivo. Aqui o y é positivo. Entre menos 3 e 2, essa parte da nossa parábola, né, está abaixo do eixo x, entre menos 3 e 2. Então, é porque vai ter y negativo, tá? E à direita do menos 2, observa que o nosso gráfico está acima do eixo x, então terá y positivo. Tá aí o estudo do sinal, tá? Então, nós temos aqui como estudo do sinal, né? Agora, colocando só o eixo x, tá aqui as raízes, menos 3 e menos 2, né? Eu tenho os seguintes sinais. À esquerda do menos 3 mais, entre menos 3 e menos 2 menos, à direita do menos 2 mais. Então, lembrando que esse sinal não é sinal do x, esse aqui é sinal do y. A inequação está pedindo menor que zero. Então, quer saber aonde essa função é menor que zero. Quando eu falo menor que zero, aonde ela é negativa. Se fosse maior que zero, eu teria que descobrir onde ela é positiva. Então, menor que zero está aqui no intervalo entre menos 3 e menos 2. Aí. Vendo? Tá? Então, a solução da nossa inequação, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 3 e menor que menos 2. Tá? Não tem o sinal de igual, né? Não, as raízes não são fechadas porque não está pedindo igual a zero. Se pedisse igual a zero, fecharia as raízes, elas estariam inclusas na resposta, ok? Aí seria maior ou igual a menos 3, menor ou igual a menos 2. Mas não está pedindo, então raízes abertas, ok? Então a resposta se encontra aqui na alternativa B de bom, B de bola. Ok? Então, o que já nós observamos dessa prova? As duas primeiras questões estão relacionadas com função de segundo grau, né? Então, aí, questão 1, questão 2, função de segundo grau. Ficar esperto, porque geralmente, quando cai questões de segundo grau, sempre cai problemas envolvendo máximo e mínimo, tá? Então, vamos lá para a questão 3. Bem, a questão 3. Se log de x, quando se omite a base é porque está em base 10, tá? Log de x na base 10, quando não escreve a base, está em base 10. Representa o logaritmo na base 10 de x. Então, o valor de k pertencente a um intervalo aberto de 0 para mais infinito, tal que log de k igual a 10 menos log de 5. Então, está aqui a expressão log de k na base 10 igual a 10 menos o log de 5 na base 10. Então,
Então, eu quero saber o valor do K. O K seria o logaritmando, ele é chamado de logaritmando, tá? Olha, para a resolução desse exercício aqui, nós vamos precisar, eu coloquei já a parte aqui, a definição de log. Log de A na base B igual a x. Então, daqui eu tiro que B elevado a x é igual a A, né? Isso aqui é a definição do log de um número numa base. Lembrando que o A chama-se logaritmando, ele tem que ser maior que zero. Então, só existe log para números positivos. Desculpa. E o B, que é a base, nós temos uma condição para a base. Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Uma outra propriedade que nós vamos utilizar na resolução desse exercício é o logaritmo de um produto. Log de A vezes C na base B. Quando eu tenho o log de um produto, eu desenvolvo essa propriedade transformando em uma soma de logs, tá? Então, log de A vezes C na base B é igual ao log de A na base B mais o log de C na base B. Então, é a propriedade do logaritmo de um produto. Se fosse o logaritmo de um quociente, seria menos aqui, tá? Então, vamos lá para a resolução. Aquele menos log de 5, que está à direita da igualdade, eu vou passar ele para a esquerda da igualdade e vou agrupar os logs. Então, eu vou ter log de K na base 10, mais o log de 5 na base 10, igual a 10. Então, observa agora que eu caí aqui no logaritmo de uma soma. Log de K na base 10 mais o log de 5 na base 10. Eu estou com essa propriedade. Log de A na base B mais o log de C na base B. Então, eu posso voltar no quê? Posso voltar num produto, no logaritmo de um produto, que é o que eu vou fazer aqui, ó. O log de K na base 10 mais o log de 5 na base 10 é o log, então, voltando à propriedade do produto, é o log de K vezes 5 na base 10 igual a 10, hein? Tá? Como a base é 10, agora eu uso a definição de logaritmo, né? 5 vezes K igual a 10 elevado à 10ª potência. Então, ó, 5K, usando a definição de log, é igual a 10 elevado à 10ª potência. Ok? Daqui, então, nós vamos estar tirando o valor do K. O 5 está multiplicando, o K vai passar dividindo. Então, vai ficar K igual a 10 elevado à 10ª potência dividido por 5. Não tem essa alternativa lá, mas vamos com calma aqui. Olha, K igual a 10 elevado à 10ª sobre 5. Aqui eu teria 1 vezes 10 à 10ª sobre 5. Dividindo o 1, tá? Dividindo aqui o 1 por 5, vai me dar 0,2, tá? Então, o K igual a 0,2 vezes 10 elevado à 10ª potência. Eu posso deslocar a casa aqui do 0,2, eu vou deslocar com a vírgula uma casa para a direita, diminui uma unidade na potência de base 10 no expoente. Então, vai ficar K igual a 2 vezes elevado à 9ª potência, tá? Usando potência de base 10 aqui. Bem, então aí, esta resposta nós temos lá na alternativa D de dado. Ok? Então, aqui, olha, nesse exercício, né? O nosso exercício 3 é um exercício que trabalhou com logaritmos, tá? Aonde usou definição de log e propriedade de logaritmos.
Tudo bem? Então, gente, vamos lá para o exercício 4. Bem, aqui no exercício 4, então, com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que item A, se é injetora, não é sobrejetora, então ela é bijetora. Item B, se é sobrejetora, então ela é injetora. Item C, se é injetora e sobrejetora, então ela é bijetora. Se é injetora, então ela é sobrejetora. Se é sobrejetora e não injetora, então ela é bijetora, tá? Para poder responder qual dessas alternativas é verdadeira, né? Eu fiz aqui um breve resuminho sobre a definição de sobrejetora. Uma função é sobrejetora quando a imagem é igual ao contradomínio. Ela é injetora quando valores diferentes de x correspondem a valores diferentes de y. A imagem não precisa ser igual ao contradomínio, tá? E a bijetora é quando ela é sobrejetora e injetora simultaneamente. Então a imagem tem que ser igual ao contradomínio e valores diferentes de x tem que corresponder a valores diferentes de y. Ela, para ser bijetora, ela teria que ser sobrejetora e injetora simultaneamente, tá? Bem, então no item A, se é injetora e não sobrejetora, então ela é bijetora. Falsa, porque para ser bijetora, ela teria que ser as duas ao mesmo tempo. Então o item A, tá? O item A é falso. O item B, se é sobrejetora, então ela é injetora. Não necessariamente, tá? Porque na injetora, né, a imagem não precisa ser igual ao contradomínio. Então ela pode ser injetora, mas não quer dizer que seja. Então o item B eu não posso afirmar isso. Item C. O que está dizendo aqui? No item C, se é injetora e sobrejetora, lá, está dizendo que elas duas ao mesmo tempo. Então ela é bijetora. Está aqui a alternativa que eu estou procurando. Tá? Se é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Ok? O item C é a resposta. C de Carlinhos, tá? O D, porque no caso estaria falso, eu não poderia afirmar. Se é injetora, então ela é sobrejetora. Pode ser que seja, mas não quer dizer que é. E o item E, se é sobrejetora e não injetora, então ela é bijetora. Não, para ser bijetora, ela teria que ser as duas ao mesmo tempo. Então não posso afirmar isso, tá? A única que eu posso afirmar é o item C. Ok? Então nesse exercício, né, é um exercício onde não está envolvendo o cálculo, mas o conceito do que é uma função sobrejetora, injetora e bijetora. Ok? Vamos lá para o exercício 5. Bem, pessoal, aqui no exercício 5, os ângulos internos de um quadrilátero são inversamente proporcionais aos números 2, 3, 4 e 5. O maior ângulo interno deste quadrilátero mede aproximadamente, tá? Então é um valor aproximado. É uma questão que está envolvendo geometria, tá? E razão, proporção, né? Olha, a soma dos 4 ângulos internos de um quadrilátero, eu vou chamar um ângulo de A, o outro ângulo eu vou chamar de B, o outro ângulo eu vou chamar de C e o outro ângulo eu vou chamar de D. A soma dos 4 ângulos internos de um quadrilátero, pessoal, é 360 graus. Tá? Então, se eu somar os 4 ângulos, eu vou ter que encontrar 360 graus. Está dizendo que esses ângulos são proporcionais a 2, 3, 4 e 5, inversamente proporcionais a esses valores. Então, eu vou precisar descobrir aqui, que eu vou chamar de K, que é a constante de proporcionalidade. Eu tenho que descobrir ela para poder descobrir esses ângulos. Constante de proporcionalidade.
proporcionalidade, tá? Eu vou precisar descobrir essa constante. De que forma? Né? Olha, vamos supor que o ângulo A seja inversamente proporcional a 2. Então, A será igual a K sobre 2. Porque qual que é o inverso de 2? É meio. Então, seria K vezes meio, que vai dar K sobre 2. O ângulo B seria o ângulo que é inversamente proporcional a 3. Tá? O inverso de 3 é 1/3, né? Então, o ângulo B vai medir K sobre 3. O ângulo C é inversamente proporcional a 4. Qual que é o inverso de 4? 1/4. Então, vai ser K sobre 4. E o ângulo D é inversamente proporcional a 5. Qual que é o inverso de 5? 1/5. Então, seria K vezes 1/5. K sobre 5. Se fosse diretamente proporcional, o ângulo A seria igual a 2K, o ângulo B 3K, o ângulo C 4K e o ângulo D 5K. Se fosse diretamente, é inversamente. Então, o inverso de 2 é meio, de 3 é 1/3, de 4 1/4, de 5 1/5, tá? A soma, então, olha, eu vou descobrir aqui a constante de proporcionalidade, somando os ângulos. O A é K sobre 2, somando com K sobre 3, somando com K sobre 4 e somando com K sobre 5, eu vou ter que encontrar 360 graus. Para poder fazer essa soma, eu vou ter que tirar o mínimo dos dois lados da igualdade, né? Então, o MMC aqui vai dar 60, ok? De 2, 3, 4 e 5, 60. Aí divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 60 dividido por 2 dá 30 vezes K, 30K. 60 dividido por 3 dá 20 vezes K, 20K. 60 dividido por 4 dá 15 vezes K dá 15K. Né? E 60 dividido por 5 dá 12 vezes K vai dar 12K. E 60 dividido por 1 vai me dar 60 vezes 360, 21.600. Simplifico os denominadores, então vai me dar aqui que 30K mais 20K mais 15K mais 12K vai me dar 77K igual a 21.600 aí, tá? Passa o 77 dividindo, então o K aqui vai dar aproximadamente 280 graus, 5, dividindo 2.600, tá? Agora, como que eu identifico o maior ângulo? Olha, o maior ângulo seria o ângulo A, porque ele está dividindo a nossa constante de proporcionalidade por 2, ou seja, o menor denominador. Porque o B não é, porque estaria dividindo a constante por 3, o C também não é o maior ângulo, porque senão estaria dividindo a constante por 4. Quer dizer, aqui no C eu estou dividindo a constante por 4. E o D eu estou dividindo a constante de proporcionalidade por 5. Então, o que divide a constante de proporcionalidade pelo menor valor é o ângulo A, tá? Então, o ângulo que eu quero determinar, o maior ângulo, vou usar aqui o símbolo de ângulo, seria o A, que é a constante, o 280,5 graus, dividido por 2, tá? Que vai dar 140,25 graus, ok? Que se encontra aqui, então, né, o valor aproximado na letra E de excelente. Show? Então, olha, foi um exercício que envolveu geometria plana e proporções, ok? Vamos lá para o exercício 6. Então, vamos lá para o exercício 6. Uma caixa d'água na forma de um paralelepípedo reto, de base quadrada, cuja altura
é a metade do lado da base e tem medida K. Está com 80% de sua capacidade máxima ocupada. Sabendo-se que há uma torneira de vazão 50 litros por minuto enchendo essa caixa d'água e que após 2 horas estará completamente cheia. Qual o volume de uma caixa d'água cúbica de aresta K? Tá? Então, gente, olha, eu tenho um paralelepípedo, né, que é a minha caixa d'água, cujo comprimento eu vou indicar por C. A largura deste paralelepípedo eu vou indicar por L. E a altura deste paralelepípedo eu vou indicar aqui por A. Altura, tá? Tá dizendo que a altura mede K, né? Pelo enunciado do exercício. E que ela é a metade do lado da base. E a base é um quadrado. Então, o comprimento dessa caixa vai medir 2K e a largura 2K também. Tá? Olha, a caixa d'água ela já se encontra com 80% da sua capacidade. Então, falta para completar ela 20% do seu volume. Então, 20% do seu volume que está faltando. Falta 20% do volume. Para completar esses 20% do volume, foi aberto uma torneira que despeja água na razão de 50 litros por minuto. E ela vai completar esses 20% do volume em 2 horas, tá? Então, como essa torneira despeja 50 litros por minuto e falta 2 horas para completar esse 20% do volume, né? Então, seria 50 vezes 2 horas corresponde a 120 minutos. Então, tem que transformar essas 2 horas em 120 minutos, tá? Porque a razão da torneira é 50 litros por minuto, não é por hora, tá? Então, daqui eu vou estar calculando que 20% do volume da minha caixa, né, que é o que falta para completar a caixa em 2 horas, é igual a 50 vezes 120 vai dar 6.000 litros, né? 20% é a fração 20 sobre 100. 20 sobre 100 seria 0,2 do volume, é igual a 6.000. Daqui eu vou tirar o volume total dessa caixa, tá? Então, o volume total seria 6.000 dividido por 0,2, que vai me dar 30.000 litros, tá? Então, essa caixa d'água completa, ela tem 30.000 litros. Para se calcular o volume de um paralelepípedo reto, é o produto das 3 dimensões, ou seja, é o produto do comprimento pela largura, pela altura aí, tá? Então, se eu multiplicar as 3 dimensões, que é o 2K vezes 2K vezes K, me dá o volume de um paralelepípedo reto, tá? Que é o produto das 3 dimensões. Né? Então, 2K vezes 2K vezes 2K vai me dar 30.000. Daqui eu vou tirar o valor do K, porque eu vou precisar dele, né? Este K ele corresponde à aresta da caixa cúbica. Então, multiplicando 2K vezes 2K vezes K, vai dar 4K ao cubo. Então, 4K ao cubo é igual a 30.000 litros. Passo 4 dividindo, K ao cubo igual a 7.500 litros. Tá? 7.500 litros. Olha, lembrando que o volume de um cubo, então isso daqui vem lá, né, da geometria espacial. O volume de um cubo é igual a sua aresta elevada ao cubo. Olha,
como aresta dessa nossa caixa cúbica mede K, eu já tenho o volume aqui, aí. O volume do cubo seria K ao cubo. Só que eu já tenho o valor do K ao cubo aqui, é 7.500 litros. Aí. Então, K ao cubo, 7.500 litros. Está aí, resolvido, então, o nosso exercício 6. Vamos ver se tem essa alternativa. Eu tenho, está aqui na letra A, de amora. Beleza? Tá? Então, tá aí resolvido o nosso exercício 6, que é um exercício, né, de geometria espacial, aonde está envolvendo volume, né, de uma caixa d'água da forma de um cubo. Ok? Então, vamos lá para o exercício 7. Olha, o exercício 7 determine a distância entre os pontos P de coordenadas 0, 0 e Q de coordenadas 2 e 2. Um exercício muito simples, é um exercício de geometria analítica que envolve a fórmula da distância entre dois pontos. Eu quero determinar a distância de P a Q, né? Então, a distância de P a Q, fórmula da distância entre dois pontos, é raiz quadrada de o x do ponto P menos o x do ponto Q ao quadrado, mais o y do ponto P menos o y do ponto Q ao quadrado aí. Só substituir na fórmula, né? Tem que ter o conhecimento dessa fórmula lá da geometria analítica. Então, um exercício de geometria analítica que envolve distância entre dois pontos. Agora é só substituir, né? O x do ponto P é 0, né? Menos o x do Q, que é 2, ao quadrado, mais o y do P, que é 0, menos o y do Q, que é 2, ao quadrado. Então, aqui dentro da raiz quadrada, né? Então, distância de P a Q igual a raiz quadrada de 8. Por que raiz quadrada de 8, né? 0 menos 2 dá menos 2 ao quadrado dá 4. Mais 0 menos 2 dá menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 4 dá 8. Deu raiz quadrada de 8, que dá para fazer por decomposição. Decompondo 8, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse 2 ao quadrado sai fora do nosso radical. Vai me dar 2 raiz quadrada de 2. Tá? Que se encontra aqui na alternativa D de dado. Show? Então, vamos lá para o exercício 8. Aí. A questão 8 está dizendo o seguinte, num grupo de 25 alunos, então o total é 25 alunos, 15 praticam futebol, 20 praticam voleibol. Alguns alunos do grupo praticam futebol e vôlei, ou seja, praticam os dois esportes. E todos os alunos praticam algum esporte. Qual a probabilidade de escolhermos um aluno ao acaso e ele praticar futebol e vôlei? Então, lembrando que a palavra esse é um exercício de teoria dos conjuntos. A palavra quer dizer intersecção, aquele que pratica os dois esportes ao mesmo tempo. Vamos montar o diagrama aqui da situação, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, olha. 15 praticam futebol. Então, dentro desse círculo do futebol, eu vou ter que ter 15 alunos. Tá? Vou marcar aqui um F de futebol. Tem que ter 15 alunos dentro desse círculo aqui. Eu tenho 20 que praticam vôlei. Só que tem alunos que praticam os dois esportes. Então, os dois círculos vão ter que estar intercalados. Tá? 20 praticam vôlei. Vou marcar o vôlei aqui de V. Só que o total
alunos. São 25, né? Eu tenho que praticam futebol. Número que praticam futebol é 25. E número que praticam vôlei é 20. Tá? Desculpa, que praticam futebol é 15, não 25. Deixa eu arrumar aqui. Opa, tá apagando aqui. 15 que praticam futebol. E que praticam vôlei são 20. Poxa, se eu somar da forma que está aqui, o 15 mais 20 está dando 35 alunos, mas só pode dar 25. Opa, se a soma está dando 35 e tem que dar 25, é porque tem aluno que pratica os dois esportes. Então eu pego 35 menos o 25, que é o total de alunos. Vai me sobrar aqui 10 alunos. Esses 10 alunos, eles praticam vôlei e futebol. Porque quando eu falo pratica futebol, não quer dizer que pratica apenas futebol. Ele pode praticar outro esporte também, tá? Então, este 10 que está extrapolando aqui é os que praticam os dois esportes. Vai estar aqui no meio do diagrama. Como a área dos que praticam futebol, que é dentro do círculo preto, teria que ter 15, eu já tenho 10 ali no meio. Então vai sobrar 5 aqui que praticam só futebol. O vôlei são 20. Eu já tenho 10 aqui dentro do vôlei. Né? Então tá faltando 10 que praticam só vôlei aí. Observa que agora eu somando vai dar o total de alunos, 5 mais 10 vai dar os 25 alunos, que é o que está dizendo aqui no grupo, né? Bem, tá montado o diagrama, tá? Agora, tá pedindo a probabilidade de escolher um aluno ao acaso e ele praticar vôlei e futebol. Então, lembrando que a palavra "e" na teoria dos conjuntos é a intersecção. É o que pratica os dois esportes ao mesmo tempo. 10 num tal de quanto? Num total de 25. Então, a probabilidade seria 10, 25, tá? Que vai 10 dividido 25, 0,4 em decimal. Transformando isso em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. 0,4 me dar 40%. Tá? Que se encontra aqui a resposta na alternativa E de excelente. Show? Então tá aí, olha. Esse exercício, o que ele envolveu? Né? A teoria dos conjuntos, que é para eu poder montar o meu diagrama, e probabilidade, tá? Né? Então, sempre observar que na prova de 2019 teve exercício envolvendo teoria de conjunto com probabilidade. 2018 também. Então, olha, vamos apostar aí. Beleza? Vamos lá para o exercício 9. Bem, a questão 9, ela diz o seguinte, olha, uma pesquisa feita em uma organização militar constatou-se que as idades de 10 militares eram 25, 20, 30, 30, 23, 35, 22, 20, 30 e 25. Analisando essas idades, a média aritmética, a moda e a mediana, respectivamente, são. Então, nós estamos aqui com um exercício envolvendo estatística, né? Média aritmética, moda e mediana, tá? Olha, para adiantar um pouquinho a nossa resolução, o que eu fiz, né? Nós tínhamos aqui os dados brutos fora de ordem, né? As idades todas colocadas aqui fora de ordem. Eu montei para facilitar o que nós chamamos de rol, que é colocar as idades em ordem crescente, ou poderia ter colocado em ordem decrescente, que é para facilitar os nossos cálculos, tá? Então tá aqui as 10 idades colocadas em ordem crescente: 20, 20, 22, 23, 25, 20, 30, 30, 30 e 35. Aí pede a média.
Tá? Então, a média seria a soma de todas as idades dividido por 10, porque são 10 idades. Então, eu vou indicar aqui, média, tá? Então, nós vamos somar todas as idades e dividir por 10. Então, olha, para facilitar, observa que nós temos duas idades com 20 anos, então 2 vezes 20, né? Tá? Uma idade com 22 anos, então mais 22. Uma idade com 23 anos, então mais 23. Tá? Deixa eu arrumar esse 23 aqui. Duas idades com 25 anos. Então, mais 2 vezes 25. 3 idades com 30 anos. Então, mais 3 vezes 30. E uma idade de 35 anos. Então, mais 35. Ok? Tudo isso dividido por quanto? Eu vou dividir tudo por 10, porque são 10 idades aí. Tá? Então, 2 vezes 20 vai dar 40, mais 22, mais 23, mais 50, mais 90, mais 35, vai dar 260. Dividido por 10, vai dar 26 anos, tá? Então, a média das idades, 26. A moda é aquela idade que aparece mais vezes. Então, nós vamos observar ali que a idade que mais aparece, que repete mais vezes, é o 30 anos. Então, ela é chamada de moda. Tá? Pode ser que uma distribuição, né, de dados não tenha moda, ou seja, não tem um valor que repete mais vezes. Pode ser que tenha duas modas, seria bimodal, 3 modas, trimodal, por aí vai. Né? Aqui é uma moda, é unimodal. Tá? Pode ser que não tenha moda, que seria amodal. Aí pede também a mediana. Olha, a mediana, como eu já coloquei os dados em ordem crescente, então por isso é importante ter colocado os dados em ordem crescente, tá? Então, a mediana é o valor central da distribuição de dados. Só que aqui, como eu tenho uma quantidade par de dados, eu vou ter dois valores centrais. Aí, ó, os dois valores centrais, os dois valores que estão no centro da distribuição é o 25, olha lá. Então, eu tenho que somar e dividir por 2. Como os dois são iguais, correto? Então, eu tenho aqui 25 mais 25 dividido por 2, tá? Então, a mediana é igual a 25 aí. Tá aí a média 26, a moda 30 e a mediana 25. Se encaixa na alternativa A, porque lá tá falando respectivamente. Então, ó, 26, 30 e 25. Tá aí na alternativa A de Amora. Show? Então tá aí, olha, uma questão de estatística envolvendo moda, média e mediana. Vamos para a questão 10. Bem, aqui na questão 10, em uma das 11 do concurso da ESA farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos brasileiros natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados, assim como 19 está para 3. Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados é igual a... Então, o que eu estou fazendo aqui? Ali é um exercício de proporção, tá? Envolve proporção. Eu estou chamando os brasileiros natos de X e os brasileiros naturalizados de Y, tá? Como são 550 candidatos, então, daqui eu vou tirar aqui X mais Y é igual
a 550. Ok? E nós temos a proporção, né, lá, o número de candidatos natos, então x está para y, está para o número de candidatos naturalizado, assim como 19 está para 3. Hein? Da propriedade da proporção, nós temos o seguinte, hein? Que é a soma dos dois primeiros termos da proporção x mais y está para o segundo termo, que é quem eu quero descobrir, está para y, assim como a soma dos dois últimos termos, que é o 19 e 3, então 19 mais 3, está para o quarto termo, está para 3. Tá? Então daqui nós matamos o exercício. Olha. Como x mais y é igual a 550, então nós vamos trocar aqui e tirar o valor do y. Tá? Simples, né? Então daqui nós vamos tirar aqui 550 está para y, assim como 22, que é 19 mais 3, 22 está para 3. Cruzamos a multiplicação, ok? Vai me dar 22y igual 550 vezes 3, 1650. O 22 está multiplicando, passa dividindo 1650. Então vai dar y igual a 75. Show? Tá aí na alternativa C de Carlinhos. Beleza? Então, um exercício que envolve proporção. Vamos lá para a questão 11. Bem, na questão 11 está dizendo o seguinte, ó. A geratriz de um cone circular reto de altura 8 centímetros é 10 centímetros. Então, a geratriz dele, o G, mede 10. Então, a área da base deste cone é... Olha, para determinar a área da base, eu preciso do raio da base do nosso cone reto. Então, está aqui o nosso cone reto, olha a figura. Eu tenho a altura medindo 8, né? A altura medida sempre na perpendicular, mede 8. A geratriz, que é este segmento aqui do cone, mede 10. E tenho aqui o raio da base. Então, a geratriz do cone, a altura do cone e o raio da base do cone, esses três elementos formam dentro desse meu cone reto, tá? Um ângulo de 90 graus. Então, o 10 é o que nós chamamos de geratriz. A altura eu vou indicar por H. E tem o raio da base aqui, que eu estou indicando por um R maiúsculo. Este triângulo é um triângulo retângulo, então nós vamos aplicar aqui para determinar o raio da base o famoso teorema de Pitágoras. Hein? R ao quadrado, né, ó, mais 8 ao quadrado, ou seja, a soma do quadrado dos catetos do nosso triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. Hein? A minha hipotenusa mede 10, né? Então, R ao quadrado mais 8 ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Daqui eu vou tirar que R ao quadrado é igual a 36. Por que 36, né? 10 ao quadrado dá 100. 8 ao quadrado dá 64. 64 está somando o R ao quadrado. Aí vai passar subtraindo 100, por isso 36, né? R igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, 6 centímetros. Daqui o raio da nossa base. A área da base de um cone, como a base dele é um círculo, né? A área da base é dado por πr ao quadrado aí. Ok? Então, como nós já temos o raio, a área da base, AB, π vezes o raio ao quadrado, π vezes 6 ao quadrado. Então, a área da base será igual a 36 π centímetros quadrados. Tá aí, resolvido, tá? Simplesinho, né? Tranquilo, né? Se encontra na alternativa D de dado. Beleza? Então, esse exercício 11 é um exercício que envolve, né,
a geometria espacial, onde está trabalhando aí com o cone reto. Tudo bem? Vamos lá então para o exercício 11. Bem, o exercício 12, eu tinha falado 11, é 12, tá? Se 2 mais 3i é a raiz de uma equação algébrica p de x igual a zero de coeficientes reais, então podemos afirmar, aí vem as alternativas, que 3 menos 2i também é raiz, se 2 menos 3i também é raiz, se 2 é raiz da mesma equação, menos 3i é raiz da mesma equação, ou se 3 mais 2i também é raiz da mesma equação. Ora, quando eu tenho um número complexo como raiz, o seu conjugado, isso é propriedade das equações algébricas. O conjugado deste número complexo, z, também vai ser raiz da minha equação, tá? Então, aqui nós temos o 2 mais 3i como raiz. Então, o 2, qual que é o conjugado de 2 mais 3i? O conjugado de 2 mais 3i, como eu tenho aqui, 2 mais 3i é raiz. O conjugado é só trocar o sinal da parte imaginária. Então, o conjugado é o 2 menos 3i. Troca-se o sinal da parte conjugada. Conjugado de 2 mais 3i. 2 menos 3i também será raiz. Isso é propriedade das equações algébricas. Ok? Então tá aí, ó. Resposta à alternativa B de bola, B de bom. Né? Então um exercício bem simples, só que teria que ter o conhecimento dessa propriedade envolvendo as equações algébricas. Sempre que tiver um número complexo como raiz, o seu conjugado também será raiz de mesma multiplicidade. Tá? Bem, gente, então aí eu encerrei a correção dessa prova de 2018. Não foi uma prova difícil, uma prova, considero, relativamente fácil. Tá? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, tá? Que eu terei o maior prazer em atendê-los. Gente, se gostou da aula, não esqueça de dar lá um positivo, tá? E se inscreva no meu canal, né? Porque aí você sempre estará recebendo novidades de aulas que eu posto, né? Espero ter ajudado vocês, combatentes. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui.